1 Samuel, capítulo de número 8, verso 1. Deus seja louvado pela vida do pastor Cristo, sua esposa, bem como todos os oficiais dessa igreja, todos os irmãos. É realmente um prazer. Diz assim a santa palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 8, verso 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Vamos orar? Pai, nós te damos graça por tudo o que foi ofertado ao teu nome até este momento. A liturgia, os louvores, dízimos, ofertas. Bendito seja o Senhor, Pai. Nesse momento nós nos assentamos para ouvir a tua doce voz e pedimos, suplicando diante da tua presença: ó Deus, fale aos nossos corações. Tem misericórdia do teu povo que aqui está. Tem misericórdia de mim como ministro da tua palavra. Alimenta-nos com as tuas verdades. Nós ansiamos em ouvir a tua doce voz. Tem misericórdia, Pai. Clamamos que os nossos ouvidos estejam atentos. Que, Senhor Deus, haja conversões em nosso meio. Que haja quebrantamento em nosso meio. Oramos assim no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, há uma passagem na Bíblia que toda vez que eu leio ou eu escuto alguém falar, ela me chama a atenção pelos tipos de pedidos que de vez em quando a gente faz para o Senhor. Eu falo sobre o pedido que a mãe de Tiago e João, que eram discípulos do Senhor, pediu para o Senhor. Ela pediu para que um fosse colocado à direita, um dos seus filhos fosse colocado à direita, e o outro filho fosse colocado à esquerda. Me chama a atenção porque ela é uma mãe, como todas as outras, que querem o bem dos seus filhos. Às vezes as pessoas têm um certo preconceito com o pedido que ela faz, porque assim, convenhamos, é um pouco surreal. Ela quer que um dos seus filhos fique à direita e o outro fique à esquerda do Senhor. Mas eu não consigo ver maldade nessa mulher. Se você ler esse texto, está lá em Mateus capítulo 20, versículo 20, você vai ver que ela chega, ela adora o Senhor, ela está encantada com Cristo, e o texto diz que ela vai pedir um favor a Jesus. Ela não fala de maneira arrogante, como soou aos outros discípulos, ela fala de uma maneira humilde. E ela vai dizer: Mestre, manda que no teu reino, esses dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. A grande questão aqui, irmãos, não é que ela está sendo soberba por considerar os seus filhos os melhores filhos do mundo. Toda mãe considera os seus filhos os melhores filhos do mundo, tá? Então esse não é o problema. E talvez conhecendo o coração deles, essa mãe se achava no direito, né, de fazer esse pedido diante do Senhor. Entenda, o problema aqui, irmãos, não é de arrogância, o problema não é de soberba, o problema é que ela não sabe o que ela está pedindo. O problema é esse, ela não sabe o que ela está pedindo. O próprio Jesus vai dizer exatamente isso para ela: não sabeis o que pedis. As posições ao lado de Jesus são definidas por Deus. Não é uma coisa simples: Jesus, o senhor pode dar um copo d'água? Não, ela está pedindo posições de honra por toda a eternidade. Não é dessa maneira, não é assim, não se trata, não é assim que Jesus lida com essas coisas. Então não foi nem por maldade, mas a mãe de Tiago e de João, discípulos de Jesus, simplesmente não sabia o que estava pedindo. Agora, irmãos, eu e você, nós também fazemos diversos pedidos ao Senhor que o mesmo poderia ser dito a respeito de nós. Não sabeis o que pedis. Eu pergunto, você conhece o futuro? Você conhece o futuro? Você conhece o dia de amanhã? Você sabe o que vai acontecer?
se Deus te der exatamente o que você está pedindo? Eu e você, amados, nós não temos consciência de que muitas das vezes os nossos pedidos ao Senhor são ciladas para nós mesmos. Isso aconteceu com o povo de Israel. Olha só, o nosso texto, nessa noite, nos mostra um pedido que Israel fez ao Senhor, que foi completamente impensado, acelerado, fora de ordem, fora do tempo. E isso trouxe consequências graves sobre o povo de Israel. Samuel agia como juiz sobre o povo de Israel. Ele era sacerdote, uma espécie de profeta, e até mesmo um profeta, e até mesmo uma espécie de rei. Samuel prefigurava Cristo com os seus ofícios. Acontece que esse homem, que foi muito usado por Deus durante a sua vida, está mais velho agora. E a gente lembra que esse Samuel é especial. Você lembra lá da Ana? Que, Senhor, eu quero filhos, e não tinha filhos, e a Penina cutucava ela, porque a Penina tinha filhos e ela não, e Ana orou, o Senhor, Deus deu um filho. Quando o menino nasce, ele ouve a voz do Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Lembra? É esse Samuel. Acontece, irmãos, que uma coisa é Samuel e outra coisa eram os filhos de Samuel. Os filhos de Samuel eram completamente diferentes dos seus pais, tá? Samuel queria passar o cargo para eles, mas, irmãos, o povo não quis deixar. O problema é que esses meninos, esses filhos de Samuel, irmãos, eram os verdadeiros demônios. Eu quero que você veja comigo aí no versículo 3. Olha só o que eles fizeram. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza, aceitaram subornos, perverteram os direitos, tudo o que o seu pai foi contra, tudo o que o seu pai agiu de maneira justa, os meninos estão fazendo de maneira diferenciada, de maneira diferente. E aí, queridos, que tristeza é, me permita só colocar um parêntese aqui, que tristeza é quando você vê filhos de crentes, de pais piedosos, que não andam pelos mesmos caminhos dos pais. Talvez seja o seu caso, você está me ouvindo aí. Você pode testemunhar, o meu pai era homem de oração, a minha mãe era mãe de oração, e você não anda nos mesmos caminhos, ou você tem filhos que não estão andando pelos mesmos caminhos. Será que Samuel tem culpa nisso? A gente pode perguntar. Será que é porque ele não ficava muito em casa, visto que ele tinha que andar pelas 12 tribos de Israel? Fato é, irmãos, que o nosso desmazelo espiritual com a nossa casa sempre terá consequências. O nosso desmazelo espiritual com a nossa casa sempre terá consequências. E a gente não sabe, não vou pegar pesado com Samuel por não saber, mas o fato é que os meninos saíram o oposto do pai. Enquanto o pai é homem de Deus, esses aqui são filhos de Belial. Passaram o cajado para os seus filhos, então estava fora de cogitação. Deixar o reino de Israel sobre o cuidado dos filhos, não. Os anciãos, então, eles se reúnem. É o verso 4 que fala para nós. E eles trazem um veredito. Samuel, é o seguinte, nós queremos um rei, e nós queremos um rei agora. Queremos um rei, e nós queremos um rei como das outras nações, o verso 5 fala. E aquilo, irmãos, trouxe uma profunda angústia no coração do profeta. Ele ficou entristecido. Havia uma rejeição clara à sua pessoa. E o pior, irmãos, uma rejeição claríssima ao Senhor. Porque no fim das contas, é o povo dizendo, nós não queremos que Deus reine sobre nós. Eu quero que você entenda que Samuel não é rei, ele só está falando em nome do Senhor. O que tinha em Israel era uma teocracia. Deus é quem ditava as regras, Deus é quem falava como as coisas seriam. E o povo está falando, nós não queremos mais que Deus reine sobre nós. Nós queremos agora um homem reinando, e não um rei qualquer, nós queremos um rei como das outras nações. Sabe o que Deus fez? Primeiramente, Deus consola o profeta. Deus chega para Samuel e fala assim, Samuel, fica tranquilo, não é com você, é comigo. Não, eles não estão rejeitando a você, estão me rejeitando. O verso 7 vai falar, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. E aí o Senhor até complementa, esse povo, Samuel, não me quer reinando sobre eles e faz tempo. Olha o verso de número 8, mais uma vez, 1 Samuel 8,8, que diz, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti.
O Senhor faz referência a como que Deus tinha tirado o povo de Israel lá de dentro do Egito. Lembra da história? O povo clama, nós não aguentamos mais, estava sofrendo, verdadeiramente sofrendo dentro do Egito por causa do peso que estava sobre eles. Aí Deus vai lá, levanta um profeta, levanta Moisés, Moisés vai, e você lembra de toda a história, o povo sai do Egito, o povo agora está na Canaã prometida. Atravessaram o Jordão, chegaram na terra prometida, mas quando chegou lá esqueceu do Senhor, passou a adorar outros deuses, passou a adorar, e o Senhor fala, esse povo está assim, desde que eu tirei eles do Egito, faz o seguinte, é o verso de número 9, agora pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. O que o Senhor está falando, é isso que vocês querem? É o que vocês querem para vocês? Vocês têm certeza? Tudo bem, eu vou dar um rei para vocês, mas estejam cientes de que isso não é o que eu quero para vocês agora, e que um dia vocês vão reclamar dessa decisão. Olha o verso 18, olha só, então naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Irmãos, o povo ouviu, e sabe o que o povo fez? Não importa. Nós queremos um rei mesmo assim. Olha o verso 19 e 20. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Olha só, mesmo sabendo que um dia eles iriam reclamar do pedido que eles estavam fazendo naquele momento, o povo de Israel não quis saber. Eles querem um rei, e eles querem um rei agora. 2 pontos apenas para nós meditarmos nesse texto e tirarmos lições ao nosso coração. Primeiro deles, irmãos, a pior coisa que pode nos acontecer é Deus nos dar exatamente aquilo que nós pedimos para Ele. Eu vou repetir. A pior coisa que pode nos acontecer, em grande parte das vezes, é Deus nos dar exatamente aquilo que nós pedimos para Ele. Entenda, eu e você, nós não sabemos o que é melhor para nós. Olha só, quantas vezes que você já orou dizendo assim, olha, meu Deus, me livra dessa situação, Senhor, eu achei que era o melhor para mim, mas hoje eu vejo que não é. Quantas vezes você já foi colocado em situações em que você disse assim, não, pronto, agora chegou, não tem mais jeito, agora é o meu fim, não é possível que Deus me colocou nessa situação. E aí, você passou pela situação, você passou pela crise, e mais do que isso, você viu que aquilo era necessário para que você fosse quem você é hoje. Que as provações que você achou que era para o seu fim, na verdade foram bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amados, eu e você, nós não conhecemos o futuro. E, consequentemente, irmãos, nós podemos pedir coisas ao Senhor, das quais o Senhor vai virar para nós e falar assim, olha, você não está sabendo o que você está pedindo. Você não sabe o que você está pedindo. Como ele fez com a mãe de Tiago e João, discípulos de Jesus. Israel, irmãos, estava pedindo um rei. E um rei agora, e um rei como das outras nações. Eu quero que você entenda aqui que o problema não é ter rei. O problema não é ter rei. Deus não está preocupado, irmãos, com o tipo de governo que o povo está pedindo. Deus não está preocupado se é monarquia, se é democracia, se é socialismo, se é ditadura. Não, não é esse o foco, porque Deus cumpre a sua vontade, independentemente de sistema de governo. Deus não precisa de homens para poder tomar suas decisões e fazer com que a sua vontade cumpra. Esse não é o problema. O próprio Deus, inclusive, já tinha falado que levantaria um rei para o povo. Ele deu instruções sobre o reinado. Se a gente pega Deuteronômio 17, por exemplo, vai falar sobre isso. A gente tem uma referência dizendo que um dia Deus levantaria um rei para aquele povo. Então o problema não era ter rei. Então, pastor, qual que é o problema? O problema era o imediatismo do povo. O problema era a intenção, a motivação do coração deles. Nós queremos um rei, e nós queremos um rei como das outras nações. E aí a gente pode talvez ouvir o Senhor falando assim, mas como assim, como das outras nações, Israel? Vocês não são um povo separado? Não fui eu quem criou vocês, quem cuidou, abençoou a cada um de vocês através de uma aliança? Vocês acham que foi homem? Vocês acham que é homem que irá garantir a proteção, o sustento de vocês, Israel? Não sou eu, teu Deus. Não são vocês, o meu povo. Mas Israel, irmãos, mais uma vez,
E aí eu falo que, definitivamente, se nós não formos orientados pela palavra de Deus, nós vamos fazer pedidos para o Senhor, irmãos, completamente impensados. Nós não saberemos o que pedir. Há uma velha história, eu quero compartilhar para os irmãos. Uma velha história de um fazendeiro chinês que comprou um cavalo. Pouco tempo depois de ter comprado esse cavalo de raça, o cavalo fugiu. E aí o vizinho do fazendeiro virou para ele e falou assim: rapaz, que má notícia! Você acabou de comprar o cavalo e agora o cavalo fugiu. E aí o fazendeiro chinês virou e falou assim: má notícia, boa notícia, quem pode dizer? 3 dias depois, o cavalo volta. O cavalo tinha encontrado uma outra manada de cavalos selvagens e agora volta para dentro do pasto novamente. E aí o vizinho chega e fala: cara, que boa notícia! Que boa notícia, você tinha um cavalo, agora você tem um monte de cavalo aqui, voltou. E aí o fazendeiro chinês, sábio, disse: má notícia, boa notícia, quem pode dizer? O fazendeiro aproveitou que tinha vários cavalos, pegou um muito bonito e deu para o seu filho. Toma, meu filho, esse aqui é seu. Na hora que o menino monta no cavalo, o cavalo dá um trote, o menino cai para trás e quebra a perna. Aí lá vem o vizinho para poder falar: rapaz, mas que má notícia, você deu um cavalo para o seu filho e agora o menino cai e quebra a perna. Que má notícia. E o fazendeiro: má notícia, boa notícia, quem pode dizer? Quem pode dizer? Daqui a pouco estoura a guerra em toda a China e aí é chamado para poder ir para a batalha todos os filhos dos camponeses, todos os filhos. E aí o menino estava com a perna quebrada e não foi, e a vida dele foi preservada. O vizinho vira e diz: rapaz, que boa notícia! E você já sabe o que ele diz. Boa notícia, má notícia, quem pode dizer? Meus irmãos, apenas Deus pode dizer se o que está acontecendo com você hoje é ruim ou bom. Apenas Deus pode dizer se o que nos acontece agora é ruim ou bom. Porque eu e você, nós não temos como saber. Nós não temos como saber. Nós não temos como saber, por exemplo, se o resultado das eleições é realmente uma catástrofe, como muitos estão dizendo, ou se é o Brasil entrando nos eixos, como outros falam. Você pode dizer isso com convicção. Você tem certeza, você sabe dizer, você sabe do futuro. E eu te digo mais, você pode ter certeza que independentemente de partido, o que nos acontece é bom. E não é bom por causa do homem, mas porque Deus faz tudo de maneira boa e perfeita. Queridos, não se esqueça que a história, ela não está fora das mãos do Senhor, mas nós temos um Deus que está no controle, que reina soberanamente sobre todas as coisas. Ou você crê que a vontade de Deus pode ser frustrada dependendo de quem está sentado na cadeira da presidência? Não, Deus não é frustrado. Deus não é. Pensa nas histórias bíblicas, pensa em José, irmãos. José ser traído pelos irmãos, ser jogado numa vala. Que homem sofrido que foi José. Traído pelos irmãos, jogado numa vala, vendido como escravo. Depois, como da vida parece estar dando uma melhorada, ele é acusado injustamente pela mulher lá do seu chefe. E diante de todas as coisas, irmãos, nós poderíamos olhar para esse homem e falar assim: coitado, é um pobre coitado, abandonado por Deus. Mas não, foi justamente o homem que Deus levantou para a preservação de toda a vida daquele povo. Não só dentro do Egito, como das nações vizinhas, como do próprio povo de Israel. Deus usou do caos da vida de José, irmãos, para poder preservar todo um povo. Na vala, talvez a oração de José foi: Senhor, me tira daqui. E o Senhor: não, José, tirar você daí, a pior coisa que pode acontecer é eu tirar você daí, é eu fazer o que você me pede. Quando foi vendido, quando foi acusado, quando ele foi preso, Senhor, me tira daqui. José, você não sabe o que você está pedindo, confia em mim. Eu sei o que é melhor para você. Muitas das vezes, irmãos, a resposta de Deus para nós vai ser não. A porta vai fechar, Deus vai dizer não, justamente porque o Senhor nos ama. Justamente porque o Senhor quer o nosso bem. As portas se fecham, a doença chega, mas isso, irmãos, não é para o nosso fim, mas é para que a glória de Cristo seja revelada através das nossas vidas. Deus faz as coisas com propósito. Agora, o problema é quando Deus nos dá exatamente o que nós pedimos, porque aí sim pode ser o nosso fim.
Em Romanos 1 a gente tem um exemplo disso. Em Romanos 1 vai dizer que os homens, tendo o conhecimento de Deus, não adoraram como Deus, glorificaram a outras coisas, fizeram sábios, adoraram a criação, fizeram imagens. E o texto diz, por isso, é assim que está escrito lá, por isso Deus entregou a esses homens a própria sorte. Ou seja, Deus deu para esses homens exatamente aquilo que eles queriam. É isso que vocês querem? É homem com homem, mulher com mulher, é isso? Vocês querem adorar a imagem, vocês querem adorar a natureza, vocês querem adorar sol, vocês querem viver dessa maneira? É dessa maneira que nós queremos viver. Então vai. Quando Deus nos entrega a nossa própria sorte, irmãos, aí sim a gente tem um problema. Aí sim. É por isso que a minha e a sua oração, ela deve ser, Senhor, eu peço a tua bênção. Peço a tua bênção. Peço a tua bênção para eu realizar essa entrevista. Peço a tua bênção para eu poder fazer essa prova. Peço a tua bênção para eu poder mudar de bairro, para tomar essa decisão. Contudo, Pai, por favor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque o Senhor é quem sabe o que é melhor para mim. A nossa oração, irmãos, tem que ser uma oração de dependência, porque eu e você podemos achar que essa porta aberta é uma bênção, quando na verdade pode ser, irmãos, uma cilada para a nossa vida. Uma cilada para a nossa vida. Então que a gente vai, diante da presença do Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Não me entregue, Senhor, a minha própria sorte. Não me dê, Senhor, exatamente o que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer para mim. Porque aquilo que o Senhor quer para mim é bom sobre todas as coisas. Primeira coisa, então, para você guardar no seu coração, é de que a pior coisa que pode nos acontecer é Deus nos dar exatamente aquilo que nós pedimos. Mas não só isso. O segundo e último dos pontos para nós é de que há consequências quando nós queremos nos ver livres do Senhor. Há consequências. Ser entregue à própria sorte, irmãos, pode parecer no início ser algo maravilhoso. Quando Deus respondeu o povo de Israel, parecia ser uma coisa maravilhosa. Vocês querem um rei? Tomem um rei. Ser entregue à própria sorte parece ser bom, mas é só questão de tempo até as consequências chegarem. Eu quero que você veja comigo, mais uma vez, o versículo 5. Olha só. E lhe disseram, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Há um desejo aqui, irmãos, que é o mesmo desejo que houve lá no Éden. Sabe qual? O desejo de autonomia. Nós queremos fazer aquilo que nós quisermos. Não queremos ninguém mandando sobre nós, não. Você lembra lá de dentro do Jardim do Éden? Como foi? A serpente, ela aproveita e engana Adão e Eva, e ela usa uma arma que eles estavam suscetíveis ali a ceder. Você será como Deus. Então Deus não vai mais mandar em vocês. Vocês estarão livres para ser como Ele, para tomarem as suas próprias decisões, para fazerem aquilo que vocês quiserem. O que é isso, amados? Senão o desejo de ser livre, de fazer a própria vontade, de ser autônomo. E há quanto tempo que o homem vem dizendo isso? Né? Nós não precisamos de um Deus. Agora, amados, o homem querendo ou não acreditar, aceitar ou não, Deus é o Senhor de todas as coisas, de toda a terra, de toda a criação. E todos que não reconhecerem como Senhor sofrerão as consequências pela sua rebeldia. E isso, irmãos, isso até mesmo no meio do povo de Deus, ou seja, até mesmo no nosso meio. Deus nos livra da culpa, do pecado, mediante o seu Filho Jesus Cristo, não é verdade? Ali na cruz, Jesus Cristo nos livrou da culpa do pecado. Diante de Deus, a nossa ficha é limpa. Diante de Deus, irmãos, nós somos considerados como santificados por causa não de nós mesmos, mas por causa da obra de Jesus. Amém? Não há mais culpa para nós. Mas Cristo Jesus não nos livra das consequências dos nossos pecados. Não nos livra. Isso significa que se você cair, o Senhor Jesus é aquele que te perdoa e te restaura. Mas você vai lidar com a queda. Você vai lidar com essas situações. Deus nos livra da culpa, mas não nos livra das consequências do pecado. O mundo, irmãos, vai pagar aqui e vai pagar eternamente. Nós fomos livres, sim, do castigo eterno, mas nós teremos que lidar, irmãos, com o fruto do nosso pecado. E por que eu estou falando isso? Porque Israel, irmãos, Israel vai ser perdoada. Sim, Deus é misericordioso. E aqueles que se achegam a Ele, Ele não rejeita de maneira nenhuma. Mas Israel vai ter que lidar com aquela situação. Você quer desse jeito, Israel? Ok. Mas deixa eu te falar o que vai acontecer. Lembra que Israel está pedindo um rei. Agora vê comigo, o que o rei
tinha direito sobre aquele povo? Olha aí, 1 Samuel 8, versículo de número 10 agora. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. E disse, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Então o Senhor começa agora uma série de coisas que o rei que eles estão pedindo teria direito sobre eles. Olha só, ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porás uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem as suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. E ainda assim, amados, diante de tudo isso, Deus está falando, o rei que vocês querem vai pegar o filho de vocês, vai colocar eles lá na frente da batalha, vai pegar a filha de vocês para poder servir de concubina, para poder... É exatamente isso que vocês querem? E o povo, irmãos, não quer saber. Como um filho que não ouve a repreensão de um pai. Israel, irmão, se faz de surdo. Israel te faz um surdo e diz, não, é isso mesmo que nós queremos, um rei sobre nós. E aí, irmãos, Deus deu um rei para eles. Deus deu um rei para eles. Um rei segundo o coração do povo. E eu quero que você guarde essa informação. O povo pediu um rei, certo? Deus deu para eles um rei segundo o coração do povo. Quem que era esse homem? Primeiro rei de Israel? Você lembra? Saul. Saul, irmãos, era um homem que, assim, externamente ele era ideal para aquele cargo. Era um homem alto, diz que era de boa aparência, tinha um porte físico avantajado. Era um homem que, assim, chegava e simplesmente parecia que realmente como posição de rei. E todo mundo começa a celebrar. Ei, mas não era o rei segundo o coração de Deus. Era o rei segundo o coração do povo. Na sua infinita misericórdia, Deus até que abençoou as primeiras obras de Saul. A gente lembra, irmãos, que Deus abençoou, mas era só questão de tempo até começar a dar problema. E de fato deu. Saul, irmãos, ofereceu sacrifício a outros deuses, que era algo que apenas ao próprio Deus, mas era algo que apenas o sacerdote poderia fazer. Saul consultou adivinhos, Saul consultou, irmãos, necromancia, foi atormentado por espírito maligno, tentou matar Davi, entre uma série de outros problemas. E daqui a pouco Israel, sabe como é que Israel estava? Estava chorando. Você quer fazer errado? Você quer fazer errado? Apressado? Você quer fazer seguindo o seu próprio coração? Segundo o mundo e desprezando ao Senhor? Você quer casar com quem não serve a Deus? Pode, mas aguenta as consequências. Aguenta as consequências. Você quer desonrar os seus pais? Você quer quebrar a sua palavra, imitar os ímpios? Pode, mas as coisas pioraram. E aí, quando você vai vendo os reis de Israel, você chega em um chamado Roboão, que, irmãos, pediu conselho para os mais jovens para ver o que ia acontecer. E diz o texto bíblico que foi um homem tão duro, mas tão duro, que das 12 tribos de Israel, 10 foram embora. Só 2 ficou ali com ele. Mas Deus já tinha avisado, não tinha? Deus já não tinha falado para eles aquilo que iria acontecer? O desejo de Israel, irmãos, de ser como os outros povos, trouxe consequências. Assim também como traz para nós, nas nossas decisões mal tomadas. Você pode ter certeza que uma hora ou outra chega. Pastor, então vamos lá. Como é que eu faço então? O que fazer? E eu quero encerrar trazendo aplicações, a resposta em forma de aplicações para nós. Primeira delas, amados, primeiro, nós já vimos que a pior coisa que pode nos acontecer é Deus nos dar exatamente aquilo que nós pedimos. Depois nós vimos que sempre haverá consequências quando nós queremos nos ver livres do Senhor. E aí, pastor? Primeira das coisas, irmãos, você foi chamado para ser diferente. Então seja diferente. Primeira das aplicações para nós. Você foi chamado para ser diferente, então seja diferente. Olha só, Israel não estava satisfeita em ser a nação cujo Deus é o Senhor. Olha só, irmãos. Era uma nação de povo, um povo exclusivo do Senhor.
Deus não é o Deus da Etiópia, não é o Deus dos filisteus, Ele é o Deus de Israel. Israel não está satisfeito, ela quer outros deuses, ela quer seguir outros deuses, queriam ser iguais ao mundo, que é chamado de mundanismo, que é quando o povo de Deus começa a imitar o mundo. Mesmo Deus, olha irmãos, mesmo Deus demonstrando o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, proteção, provisão, o que faltou para o povo de Israel, irmãos? Mesmo assim, Deus não era suficiente para aquele povo. Deus não era suficiente. As consequências vieram e as consequências foram terríveis. E a pergunta que fica é, por que agora você, eu tiro de Israel e eu coloco na igreja do Senhor, por que é que você quer ser como Israel e imitar o mundo? Por que você quer imitar o mundo? Por que você tem tanto apreço pela vida dos ímpios? Às vezes, irmãos, tem crente tendo apreço pela vida dos ímpios, como o cara que agora não está na igreja, ele está lá no bar, está lá no boteco, ou ele está lá festejando, comendo churrasco, e não está na casa do Senhor. E você olha e fala assim, que vida boa. Vida boa, irmãos. Vida boa. Você acha que a posição daquele que está lá no mundão, irmãos, é melhor do que a sua que está aqui? Pastor, mas você não sabe das lutas que eu estou enfrentando. Eu não preciso saber das lutas. Eu só preciso saber que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você acha que a vida do outro lá, irmãos, é melhor do que a sua? Por que você tem tanto apreço pela vida dos outros? Você imita amigos que não servem ao Senhor. Às vezes imita o professor ímpio que zomba da sua fé. Imita o influenciador lá da internet que não tem nada, não quer nada saber de nada com Deus. Por quê? Por que o seu vocabulário é igualzinho ao dos seus colegas de trabalho? Falando palavrão, que é uma coisa que ofende ao Senhor, como se não fosse nada. Você é idêntico ao mundo. Por que as suas redes sociais são idênticas às dos ímpios? O tipo de foto, o conteúdo, a vestimenta ou a falta dela. Qual a falta dela? Será que você não entende que você foi chamado para ser diferente? Será que não entende? De que nós só somos, irmãos, só fazemos a diferença quando nós somos diferentes. Pasmem, nós só fazemos a diferença quando nós somos diferentes. Israel quis ser igual aos outros e acabou, irmãos, perdendo aquilo que fazia dela única. A Bíblia fala que aquele que quiser, Tiago 4,4, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Querido, Deus te santificou. Santificar é separar para um uso especial. Você é diferente do mundo mesmo. E glória a Deus por isso. Você não tem do que se envergonhar. Mas eu vou ser diferente aqui no meu ambiente de trabalho? Vai. Porque você é diferente por essência. Você é cristão. Você serve a um Deus diferente daquele pessoal. Eu vou ser diferente aqui nesse contexto de faculdade. O que vão pensar de mim? Vão pensar que você é diferente. E glória a Deus por isso. O que vão pensar de mim aqui nessa rua, se me verem carregando a Bíblia, indo para a igreja em pleno domingo, que eu poderia estar fazendo uma caminhada lá na praça? Vão pensar que você é diferente, e glória a Deus por isso. Por que você tem vergonha de ser diferente? Por que você tem vergonha de ser diferente? Glória a Deus, você tem que se alegrar, porque você carrega a marca da promessa sobre a sua vida. Não queira ser igual ao mundo, porque você é do Senhor. Você é diferente. Se alegre em pertencer ao Senhor e apenas ao Senhor, irmãos. Apenas ao Senhor. Seja diferente, sim, na sua luta, na sua postura, na luta por santidade. E por fim, nas aplicações para nós. Você é diferente, você foi chamado para ser diferente, então seja diferente. E por fim, eu não sei o que é melhor para mim. Você não sabe o que é melhor para você. Mas Deus sabe. E no Senhor você pode confiar. Israel, olha só, irmãos, Israel pediu um rei como o das outras nações. E ganhou exatamente isso. Um rei como o das outras nações. Ímpio. Um rei ímpio. A pergunta que fica é, se Deus já tinha falado que levantaria um rei para o povo, custava esperar? Custava esperar. O rei segundo o coração do povo é Saul. O rei segundo o coração de Deus é Davi. O rei segundo o coração de Deus é Davi. Há bênçãos extraordinárias quando eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor e espero. E espero. Quando eu oro, quando eu peço direcionamento, quando eu peço a bênção do Senhor, e eu espero.
Você sabe por quê? Porque do jeito de Deus, amado, é infinitamente melhor. Do jeito de Deus é infinitamente melhor. Eu não posso confiar em mim mesmo. Eu não posso confiar nos meus achismos, não, porque eu acho que vai dar certo. Irmãos, nós não sabemos o futuro, mas o Senhor sabe. Eu não conheço, mas Ele sabe. Eu não posso querer que a minha vontade prevaleça como a de Israel, assim o quis. Mas o que eu posso fazer é confiar no Senhor. É confiar, porque a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Se eu não sei, querido, o que é melhor para mim, mas Deus sabe, o que eu vou fazer é confiar nele. Eu vou fazer a oração que Jesus Cristo nos ensinou, quando Ele disse: Pai, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. É a oração que eu faço nessa noite. E é a oração que eu convido os irmãos a fazerem nesse instante. Por favor, feche os seus olhos nesse instante e vai diante da presença do Senhor. Pastor Christopher, já pode assumir aqui. Mas eu quero que nesse momento você, a igreja, ore por isso, por favor. Ore ao Senhor. Nesse instante, falando: Senhor, eu não sei o que é melhor para mim. Eu não sei se fazer essa viagem dará naquilo que eu estou pensando. Eu não sei, Senhor, se entrar para esse trabalho, se fazer essa prova, se comprar essa casa, se mudar de bairro, se mudar de estado. Eu não sei se vai ser o melhor para mim, mas o Senhor sabe. Abra as portas e fecha, Senhor Deus, aquelas que precisam ser fechadas. Faz a sua oração diante do Senhor nesse instante. Faz a sua oração. Pai, nós te rendemos graça. O teu povo aqui se reúne no teu nome, Pai, reconhecendo que nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos aquilo que é melhor para nós. Podemos até, por meio da tua palavra, ter o direcionamento, mas só o Senhor pode dizer se é bom ou se não é, se é má notícia ou se é boa notícia. Então, Pai, em nome de Jesus, faça a tua vontade sobre nossas vidas. Faça a tua vontade sobre a nossa família. Faça a tua vontade sobre a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos cônjuges. Cumpra, Senhor Deus, o teu querer sobre o nosso lar para a honra e glória do teu nome. Abençoe o teu povo, Senhor, que aqui se reúne para poder bendizer o teu santo nome. Nós oramos, Pai, confiados não em nós mesmos, mas na obra do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém e amém, Senhor.